Disse assim então o autor de Hebreus aos irmãos cristãos judeus, aos hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse mundo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens contra os seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando-os os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé,
ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Obrigado, Deus, por tua palavra. Abençoe o teu povo nesta noite. Abençoe aqueles que algum dia estarão ouvindo este vídeo. Que a tua graça, Senhor, que o teu amor esteja sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que palavra, né, meus irmãos? Esse é, certamente, um dos capítulos da Bíblia mais bonitos de se ler. Primeiro porque ele faz um breve, um conciso resumo de tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, com as histórias particulares, específicas, de alguns heróis da fé. E, em segundo lugar, que esse testemunho para nós, testemunhos espirituais, testemunhos de fé, não são só testemunhos para a vida espiritual do povo de Deus, mas são também testemunhos históricos para nós, porque tudo isso que aconteceu na vida destes homens e destas mulheres foram fatos históricos e aconteceu de verdade. A palavra de Deus transmite a nós, dentro do seu contexto histórico, da formação do seu povo, estas verdades. Desde o Gênesis até os profetas, ele vai transmitir para nós, o autor de Hebreus vai transmitir num só capítulo, vários acontecimentos importantes da história do povo de Deus, e acontecimentos esses que vêm nos exortar a respeito da nossa fé, que vêm trazer sobre nós a esperança de que servimos de fato um Deus que realiza milagres, um Deus que faz as coisas acontecerem quando nós precisamos, um Deus que, como diz o louvor, é um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que, estando aliançado com o seu povo, promoveu na vida do seu povo vários e vários fatores milagrosos, vários livramentos, várias situações que esses homens e essas mulheres passaram, e que Deus os guardou, os protegeu e cumpriu com fidelidade as promessas que estavam alinhavadas com a sua aliança sobre o seu povo. Quando nós lemos, meus irmãos, portanto, todo o livro de Hebreus, mas particularmente o capítulo 11 de Hebreus, nós nos sentimos aliviados, nos sentimos alegres, por sabermos, meus irmãos, que nós servimos a um Deus que cuida de nós, servimos um Deus que guarda o seu povo, servimos a um Deus que os seus olhos estão atentos às nossas orações, às nossas petições e muitas vezes aos perigos que corremos nesse mundo. Deus, meus irmãos, não é Deus que tampa, que fecha os seus olhos, nem que coloque as suas mãos na sua boca para que não libere uma palavra sobre a nossa vida.
Por isso que ele se aliançou com o seu povo. Por isso que ele cumpriu no Antigo Testamento todas as promessas desta aliança, que vieram a se cumprir mais ainda e de forma definitiva na nova aliança estabelecida em Cristo. O autor aos Hebreus, ele não só traz para nós toda essa experiência de fé do Antigo Testamento, mas ele também traz para nós a certeza de que nós, meus irmãos, podemos experimentar, nós podemos ter também em nossas vidas essa experiência de fé, como todos esses homens tiveram, segundo uma aliança mosaica, segundo uma aliança abraâmica, segundo uma aliança do Antigo Testamento, que agora, meus irmãos, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja do cabeça que comanda todas as nossas ações, nós somos participantes de uma nova aliança, uma aliança que veio renovar sobre o seu povo a salvação, uma aliança que veio renovar sobre o seu povo a graça, uma aliança que veio renovar sobre o seu povo a certeza de que Deus, ao longo de toda a história da humanidade, sempre cuidou do seu povo. Há motivos, meus irmãos, para nós não depositarmos a nossa fé nesse Deus? Não há motivos, meus irmãos, porque nós temos em nossas mãos um livro histórico, um livro celestial, espiritual, um livro que comunica a nós que tudo que Deus fez na sua antiga aliança, Ele pode também fazer na sua nova aliança, no sangue do Cordeiro. Trazendo para os irmãos alguns aspectos, alguns conteúdos históricos desta carta, nós não sabemos quem é o seu autor, não sabemos quem escreveu essa epístola aos Hebreus, sabemos apenas que ele escreveu este homem, escreveu esta carta, escreveu essa epístola, endereçada aos cristãos judeus daquele tempo, que estavam passando por várias provações, por várias perseguições, por vários momentos atribulados. Esta carta, meus irmãos, traz para este povo e para nós 3 exortações que eu quero repassar aos irmãos nesta noite. Primeira, ele exorta para que aquele povo permaneça perseverante, mesmo em meio às perseguições, advertindo estes homens e mulheres dos perigos que seria abandonar a comunhão cristã, abandonar a igreja de Cristo, abandonar a comunhão da fé, apostatar da sua fé. Mesmo com toda a perseguição que foi empreendida sobre este povo, o autor de Hebreus está aqui exortando, consolando, trazendo uma palavra de esperança. Olha, permaneçam firmes e fiéis àquilo que o Senhor tem entregue em suas mãos todos os dias. Não apostatem da sua fé, pois a perseguição é uma prova pela qual todo cristão um dia passará. As tribulações são provas pelas quais o cristão um dia passará. Portanto, não há como fugir de perseguições, não há como fugir de tribulações, não há como fugir de problemas. Então não apostatem da fé, porque o resultado de uma apostasia da fé é uma vida sem Deus, é uma vida sem socorro, é uma vida sem salvação. Então o autor aos Hebreus diz para eles: permaneçam perseverantes em Cristo, creiam que o Senhor Jesus, mesmo em meio a tribulações, a problemas, mesmo em meio a essas circunstâncias terríveis que têm se abatido sobre a igreja nesses tempos, Ele vai salvar o seu povo, Ele vai guardar e cuidar da vida do seu povo, mas não abandonem a fé cristã. Um segundo ponto que o autor de Hebreus transmite a este povo é para que eles tivessem cuidado com as doutrinas diferentes e estranhas que estavam sorrateiramente entrando pelas igrejas daquele tempo. Por conta das muitas perseguições, por conta das muitas tribulações, acaba, meus irmãos, o povo pode até não apostatar da sua fé, pode até permanecer na igreja, ser perseverante, mas começam, por causa da dor e do sofrimento da perseguição, começam a aceitar qualquer tipo de doutrina que fale em vitória, que fale que o crente não sofre, não é perseguido. Tudo mentira, meus irmãos, porque todos nós, algum dia em nossas vidas, já fomos perseguidos por alguém. Pode não ter sido por espada, nem por flechas, como era naquela época, nem por lanças, nem por escudos, mas um dia todos nós, em algum momento, fomos perseguidos por alguém.
Em algum momento passamos por tribulações, em algum momento a nossa fé ela foi diminuída, a nossa fé ela foi ali suplantada por um problema grande, por um problema que nos afetou, mas ainda assim nós permanecemos, ainda assim nós perseveramos, ainda assim nós não apostatamos da nossa fé. Mas quando o cristão está passando por alguma dificuldade, ele tem que estar atento a palavras que são liberadas sobre a sua vida, que você não encontra na palavra de Deus, que você não encontra nas Escrituras, mas são palavras que fazem bem ao nosso ego, são palavras que nos sustentam, entre aspas, naquele momento de tribulação, mas não tem um sustento firme, não tem um sustento sustentado pela rocha. Não tem vida esta palavra. A palavra de Deus é que nos sustenta, a palavra de Deus é que nos guarda, a palavra de Deus é que renova a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. É a palavra de Deus, meus irmãos, que cuida do nosso coração. É a palavra do Senhor que transforma e edifica a nossa vida. Só pela palavra, somente pela palavra, meus irmãos, é que nós somos consolados pelo poder do Espírito. Não é palavra de homens, mas é palavra do Senhor. Um terceiro e último aspecto que o autor de Hebreus vai trazer para esse povo naquele tempo, era para eles observarem a autoridade ou a superioridade de Cristo sobre todos os rituais mosaicos, sobre toda a antiga aliança, sobre anjos, sobre sacerdotes, sobre sumo sacerdote e sobre todas as instituições do Antigo Testamento. Ele reforça essa posição de Cristo. Cristo é superior a tudo e a todos. Portanto, não se agarrem a anjos, não se agarrem às palavras do sacerdote ou do sumo sacerdote, não se agarrem às alianças do Antigo Testamento, no derramar de sangue dos animais, mas sustentem-se pela superioridade de Cristo, sustentem-se pelo verbo vivo de Deus, sustentem-se pela palavra do Cordeiro de Deus. É isso que o autor de Hebreus então comunica em forma de exortação a esse povo. Mas a carta também, meus irmãos, toda a carta apresenta alguns assuntos que reforçam o ensino da doutrina na igreja. Primeiro, o autor de Hebreus vai trazer a estes homens e mulheres que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Jesus não é, no determinado momento das Escrituras, um homem, ou em determinado outro momento da Escritura, Deus. Jesus é Deus totalmente e Jesus é homem totalmente. Isso é o que nós chamamos na teologia de união hipostática, ou seja, as duas naturezas são comunicadas por apenas uma pessoa. As duas naturezas estão ali juntas, unidas, é uma união. Eu não posso tirar a divindade do homem Cristo e também não posso tirar a humanidade do rei, do Deus que estava ali encarnado. Eles são um. Divindade e humanidade estavam totalmente em Cristo. Assim como ele sentiu fome, assim como ele sentiu sede, assim como ele foi tentado por Satanás no deserto como um homem, Jesus também curou, Jesus também ressuscitou ao morto, Jesus também fez várias maravilhas, operou vários milagres, também como Deus. Portanto, essas naturezas estavam totalmente na vida do Senhor Jesus. Segundo ponto doutrinário que ele vai trazer, Jesus, o Filho de Deus, ele veio para revelar o Pai, e ele também é o agente de toda a criação. Jesus, ele criou todas as coisas e as sustenta com a sua mão, com o seu braço forte. Ele então é Filho de Deus e ele veio ao mundo para revelar ao Pai. Terceira doutrina que ele vai apresentar é que Jesus, ele é o sumo sacerdote eterno. Como homem, ele era um homem que se compadeceu das fraquezas humanas e ainda ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito para a salvação do povo de Deus. Quarta doutrina, ele vai apresentar Jesus como aquele que é superior a anjos, superior a Moisés, superior à aliança mosaica, superior ao tabernáculo terreno e superior a todo e qualquer sacerdócio. Quinto, toda a humanidade um dia sofrerá julgamento eterno por causa dos seus pecados. Sexto,
A fé, meus irmãos, ela é necessária para agradar a Deus, para participar de suas promessas de salvação eterna. 7. A perseverança é necessária na vida cristã. Não há vida cristã sem perseverança. Jesus vai dizer em Mateus que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. 8. As promessas de Deus são dignas de confiança. As Escrituras são dignas de confiança. As Escrituras revelam para nós a palavra de Deus. O que está escrito aqui, apesar de ter sido pensado e escrito por homens, mas o autor é o Senhor Deus. O autor é o Senhor Jesus. Quem comunicou estas palavras aos homens para que viessem e as escrevessem foi o Espírito Santo de Deus. Portanto, esta palavra, meus irmãos, nesta palavra há poder, nesta palavra há autoridade, esta palavra é uma palavra que renova a unção, essa palavra é uma palavra que renova a presença do Espírito Santo de Deus na sua igreja. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, por isso que nós dependemos da palavra de Deus, por isso que todos os dias nós devemos ter contato com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que comunica a nós a obediência, é a palavra de Deus que nos conduz pelo caminho, é a palavra de Deus que nos avisa sobre os tropeços, é a palavra de Deus que comunica a nós, meus irmãos, que isso ou aquilo é pecado, é a palavra de Deus que nos comunica que nós somos o povo santo, nós somos propriedade de Deus, nós somos uma raça eleita, nós somos uma nação santa, que Deus escolheu para o servir em santidade, em fidelidade, em amor. É isso que as Escrituras comunicam ao povo de Deus. Deus fala com o seu povo através da sua palavra. Portanto, nós devemos confiar que não há um só erro na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é inerrante. Não há nada que nós possamos dizer, mas isso aqui está contrário ao que aquilo lá está dizendo. Em absoluto, a palavra de Deus ela se autocompleta, ela se autocomplementa. A palavra de Deus ela se autorresponde, ela se autointerpreta. Esta é a palavra de Deus para nós, meus irmãos. E por último, os últimos dias já foram iniciados com o advento de Jesus, aguardando-se apenas a consumação com o seu retorno. Temos a tendência sempre de falar, estamos perto do fim, estamos chegando ao fim. Sim, meus irmãos, o fim já se iniciou com a ascensão do Senhor Jesus. Assim que o Senhor Jesus foi ao lado, à destra de Deus Pai, ali já iniciou todo o processo do fim. Aliás, já no seu advento, já no seu nascimento, já iniciamos todo um processo de finalização, de tempos dos fins, e o que nós estamos aguardando agora é apenas a consumação, o tempo da consumação, o tempo que Jesus voltará para resgatar o seu povo e a sua igreja. Essas são, portanto, meus irmãos, algumas características de toda esta carta. Mas quando chegamos agora no capítulo 11, o autor de Hebreus, então, para reforçar toda a sua exortação, reforçar toda a doutrina que ele prega para estes homens e mulheres perseguidos naquele tempo, ele vai agora, então, com este reforço, trazer um testemunho de outros homens e mulheres que passaram pelas mesmas privações que aqueles estavam ali passando. Foram perseguidos também, passaram por muitas privações, passaram por dificuldades e dependeram única e exclusivamente do mover de Deus em suas vidas para os abençoar e os guardar de todo o mal. Faço uma leitura agora, versículos 1 e 2, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Que maravilha, meus irmãos, porque antes dele dar o testemunho dos antigos, antes dele providenciar um resumo do testemunho de fé daqueles do Antigo Testamento, o que ele faz? Ele vai primeiro conceituar fé. Ele vai primeiro dizer o que é fé. E ele traz para nós, traz à luz do nosso entendimento, embora seja algo misterioso, mas ele traz à luz exatamente aquilo que representa a fé. Quando nós temos uma convicção, uma certeza no nosso coração, de que aquilo que nós estamos em oração, estamos intercedendo, estamos pedindo ao Senhor, de alguma forma vai acontecer no futuro. Nós já enxergamos com olhos da fé aquilo que vai acontecer lá na frente, seja uma coisa boa
ou não, Deus ele traz a nós essa certeza, porque nós confiamos que quando nós oramos e falamos com o Senhor, quando nós entregamos a Ele as nossas petições, Ele é fiel e justo para responder às nossas orações. O justo viverá por fé. O justo vive pela fé, meus irmãos. Nós somos um povo que vivemos pela e segundo a fé. Não há como caminhar sem crer, meus irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Porque o dia que eu deixar de acreditar que Deus é soberano e Ele controla todas as coisas que acontecem no universo, então eu deixei de ser cristão e apostatei da minha fé. Não há nada que fuja aos olhos de Deus. Não há nada que esteja longe do alcance do Senhor. Não há nada que possa impedir o agir de Deus, como diz lá em Isaías. Não há nada que possa impedir que a vontade de Deus seja realizada na sua vida. Mas, Alessandro, se eu não quiser, Ele vai realizar, meu irmão, minha irmã. Talvez Ele já tenha até realizado algumas das suas vontades na sua vida, mesmo você querendo dar passos para trás, mesmo você querendo retroceder, mesmo você não querendo fazer aquilo, o Espírito acabou lhe convencendo, o Espírito trabalhou no teu coração, para que você realizasse algo que era a vontade de Deus e não a sua vontade. Isso é, meus irmãos, fé. Nós olhamos para as Escrituras e Deus, meus irmãos, registrou suas promessas na sua palavra. Devemos, portanto, persistir na esperança dessas promessas. Deus, meus irmãos, prometeu a todos nós salvação, através do derramar do sangue do Cordeiro que Ele enviou para expiar os nossos pecados de forma definitiva, nos reconciliar com Deus, nos justificando diante do Pai e assim perdoando cada um dos nossos pecados. Que maravilha, meus irmãos, é o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós antes éramos inimigos, antes nós lutávamos contra esta fé, antes nós, meus irmãos, éramos pessoas sem esperança, ou as nossas esperanças eram depositadas em homens. Antes éramos perdidos, éramos como ovelhas perdidas pelo campo, mas o Senhor Jesus nos resgatou, Ele nos salvou, Ele entregou a sua própria vida, sendo sumo sacerdote, Ele fez esse sacrifício por nós, e não um sacrifício temporal, não um sacrifício limitado, mas um sacrifício ilimitado, um sacrifício eterno. Ele nos salvou, Ele nos resgatou, como diz Paulo em Colossenses, Ele nos resgatou do império das trevas. Nós estávamos aprisionados no castelo do inferno, meus irmãos. Se é que lá tem castelo, com certeza não tem, apenas uma ilustração, mas nós estávamos aprisionados, meus irmãos, com cadeias infernais. Nós estávamos com as nossas mãos atadas a grilhões do inferno, e Jesus foi lá e quebrou os grilhões da morte. Ele foi lá e nos tirou de dentro daquela prisão e colocou-se em nosso lugar ali dentro para experimentar a morte que nós hoje não experimentaremos mais, e nem Ele mesmo experimentou, porque Ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Fé, portanto, meus irmãos, é uma certeza, é uma convicção de que algo vai acontecer no futuro, segundo as promessas e a vontade do nosso Deus. Nós olhamos para algo no futuro e vislumbramos com a nossa confiança, com a fé que Deus nos deu, nos concedeu, nós vislumbramos aquilo que vai acontecer e acontece. Eu lembro que quando eu estava era ainda um frequentador do Espiritismo, e com 11 ou 12 anos de idade eu tive um sonho. Eu sonhei que eu via, nunca tinha lido a Bíblia antes na vida, mas eu sonhei que eu via o céu aberto, eu via o céu se abrindo, e um homem, um cavalo branco descendo, e toda a terra sendo destruída, pessoas morrendo, pessoas se jogando pelo monte, pessoas desesperadas. E eu tive esse sonho, um sonho apocalíptico. E aí fui perguntar lá
a um dos demônios lá do centro espírita, que foi aquele sonho. E ele mesmo confessou, falou: isso é um dia, é o que vai acontecer um dia. Eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. A fé é mais ou menos assim. É como que um sonho passando na sua cabeça, e você já vendo a imagem daquilo que vai acontecer, e você então se agarra àquilo, você então se apodera daquela visão que Deus está te dando pela fé, e você ora sobre aquilo ali, e um dia aquilo acontece. Convicção, certeza, visão do futuro. O crente precisa ter visão, meus irmãos. Em suas orações você precisa vislumbrar aquilo que Deus vai fazer. Fé não é determinismo. Fé não é uma vaga esperança baseada numa ficção. Fé não é um pensamento positivo ou um salto no escuro. Fé é uma convicção. Fé é uma certeza que quando você está ali de joelhos, debruçado, orando, intercedendo, aquilo vem ao teu coração como que uma flecha te atingindo, e você começa a glorificar a Deus, tendo a certeza e a fé e a confiança de que o Senhor vai realizar aquele propósito para o qual você está orando. Fé é confiar que quando você ora, Deus pode, não é Deus vai fazer, porque isso é determinismo. Deus pode realizar segundo a sua vontade, Deus pode fazer segundo a sua soberania, Deus pode responder a sua oração segundo o querer dEle, segundo o tempo dEle, segundo a hora dEle, segundo a sua santa e preciosa vontade. Quando nós, meus irmãos, temos a consciência de que nós devemos orar e confiar na resposta do Senhor, a resposta vem. Porque este mesmo autor aos Hebreus vai dizer, lá no versículo 6, que Deus se agrada desta confiança, desta fé do seu povo, e se agrada tanto, que Ele é o nosso galardoador, Ele é o galardoador daqueles que o buscam, está aí no versículo 6. Ele é aquele que vai recompensar a sua busca, Ele é aquele que vai te dar um prêmio por sua busca. Lembra lá do seu filho ainda pequeno, e você falava: se você tirar uma boa nota na escola, eu vou te dar um bom presente. Ele ia lá, estudava, tirava boa nota, você tinha que ir lá e dar um presente para ele. É isso que Deus faz, meus irmãos. Nós buscamos, nós oramos, nós intercedemos, e Deus, que é o nosso galardoador, Deus que é aquele que vai nos recompensar por nossa busca, por nossas orações. A Nova Bíblia de Estudo Almeida atualizada, ela diz lá, concernente à fé, ela também dá um conceito sobre fé. A fé bíblica, ela é uma confiança segura no Deus eterno, que é todo-poderoso, infinitamente sábio e eternamente digno de confiança. O Deus que se revelou em sua palavra e na pessoa de Jesus Cristo, cujas promessas se mostraram verdadeiras de geração em geração e que jamais abandonará os seus. Que maravilhas, meus irmãos! Nós servimos a um Deus todo-poderoso, nós servimos a um Deus eterno, nós servimos a um Deus infinitamente sábio e eternamente digno de toda a nossa confiança. Como nós somos como uma criança que na beirada da piscina, ainda sem saber nadar, se lança nos braços do pai que está ali dentro da piscina, porque sabe que o pai vai segurá-la e não vai permitir que ela venha se afogar. Confiança essa, meus irmãos, confiança essa do nosso pai na fé, que é Abraão, que foi capaz de levar o seu filho para imolá-lo a Deus. Mas Deus viu a tamanha fé de Abraão e disse: Abraão, eis ali o animal para o sacrifício, não sacrifique Isaque. Tamanha fé, meus irmãos, de uma prostituta, que vendo aqueles espias podendo ser perseguidos ali dentro da cidade de Jericó, os esconde na sua casa, e fala com eles: eu sei que vocês são homens de Deus, do Deus daquele povo lá de Israel, e vocês já entraram aqui em Canaã, eu só peço uma coisa:
que quando vocês vierem invadirem a cidade de Jericó, que a minha família seja protegida, seja guardada. Fé, meus irmãos, como a de Davi. Davi acreditava que Deus era de fato todo-poderoso, eterno e digno de toda a sua confiança, pois nos piores momentos de Davi é que ele fez as suas melhores orações. Nos piores momentos de tribulação de Davi é que ele aumentou o tom do seu desespero para com o seu Deus. É que ele colocou-se diante do Senhor, dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando assento, Tu sabes quando me levanto. Tu esquadrinhas o meu caminhar, o meu andar. Conheces todos os meus pensamentos. A palavra pode até faltar no meu coração, mas depois em outras linhas, a palavra nunca falta ao Senhor, porque Tu és a palavra. Quando nós confiamos, meus irmãos, na dignidade, na fidelidade desse Deus, Ele se agrada, porque Ele olha para nós, inclina os seus ouvidos e vou orar, vou ouvir a oração do meu servo, porque ele me agradou. Vou recompensá-lo, porque ele confiou a sua vida à minha vontade. O versículo 3, meus irmãos, vai dizer: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que maravilhoso, meus irmãos, porque este Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele é o maior exemplo de fé para nós, porque não existia absolutamente nada, e pelo poder da palavra de Deus, tudo passou a existir. Não existia nada, meus irmãos, e o escritor aos Hebreus, no versículo 3, vai nos apresentar aqui um conceito de fé, meus irmãos, desde a eternidade, porque fé, ela existe desde antes de todas as coisas existirem. Porque pela palavra de Cristo, tudo se fez, tudo veio do nada, o que chamamos, o que diz lá nas Escrituras, tudo, ou ex nihilo, do nada foi extraído todas as coisas e criadas todas as coisas. Ou não é pela fé, meus irmãos, que nós cremos que Deus criou o universo? Ou não é pela fé que nós cremos que o Senhor criou a natureza e os animais que habitam nela? Ou não é pela fé que nós cremos, meus irmãos, que Deus do pó formou o homem? Não é pela fé que nós cremos que de uma costela de Adão Deus fez Eva? Não é pela fé, meus irmãos, que nós cremos em todos os relatos bíblicos? Não é pela fé que nós cremos que Davi matou o leão, matou o urso, derrotou o gigante? Não é pela fé, meus irmãos, que nós olhamos para Jonas e vemos ele dentro do ventre de um peixe, de um grande peixe, e aquele peixe, depois de 3 dias, aquele peixe o vomita para que ele vá proclamar os oráculos de Deus na cidade de Nínive? Não é pela fé que nós cremos em tudo isso, meus irmãos, porque a fé, ela é eterna, a fé, ela sempre existiu, a fé, meus irmãos, ela é desde a eternidade. Para terminar, versículos 39 e 40, os últimos versículos deste capítulo. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior, a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todos esses heróis da fé, meus irmãos, eles vislumbraram apenas as preliminares daquilo que fora prometido para o futuro. Eles participaram de toda a antiga aliança, aliança essa que apontava para o futuro, para um renovo futuro, numa nova aliança baseada no sangue e na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nenhum destes homens participou da nova aliança de forma direta como nós participamos, porque eles não viram a Cristo, mas eles participaram das preliminares, eles participaram dos primeiros momentos
que apontavam para uma nova aliança e para um futuro de salvação de todo o povo. Vemos todos os heróis da fé do Antigo Testamento, em suas ações, em suas obras, sempre apontando para algo maior do que aquela aliança que eles viviam, apontando para uma aliança superior, apontando para a nova aliança em Cristo. Aliança essa firmada através do derramar do sangue do Cordeiro, que lavou, limpou, purificou as nossas vestes. À luz, meus irmãos, portanto, do contexto de Hebreus, nós hoje experimentamos essa realidade da nova aliança, através do Filho de Deus, com o seu sacerdócio superior ao de todos. Se antes levávamos os nossos sacrifícios, os nossos animais, diante do sacerdote ou do sumo sacerdote, para sacrifício e expiação dos nossos pecados, hoje nós não precisamos mais de matanças de animais, porque o sumo sacerdote, ele mesmo se auto-ofereceu em sacrifício vicário por cada um de nós. Entregou a sua vida naquela cruz, derramou o seu sangue para a nossa liberdade, para o nosso perdão, e ali ele justificou todos os males que se encontravam em nossas vidas diante do Pai, então trouxe para nós reconciliação, trouxe para nós filiação, trouxe para nós nova vida. Deus, portanto, meus irmãos, Ele nos conduziu à salvação através do sangue desta nova aliança em Cristo. E Ele mesmo, o próprio Senhor, diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O que podemos aplicar, meus irmãos, do contexto de Hebreus capítulo 11 para as nossas vidas, para a igreja? O que podemos aplicar no nosso dia? Primeiro, pela fé, confie em Deus. Assim como Sara confiou, mesmo lá rindo da promessa do anjo, mas ela aguardou a promessa chegar. Abraão aguardou a sua promessa chegar, mesmo reclamando com o Senhor que, olha, o único filho que eu tenho aqui, pela cultura do meu tempo, é Eliezer. Eliezer que vai ser meu herdeiro, e ele é meu copeiro, ele é meu empregado. E Deus então cumpre a promessa e dá a Abraão e a Sara o filho da promessa, Isaac. De Isaac nasce Jacó e Esaú, e de Jacó nasce lá as 12 tribos de Israel, que vão formar a nação de Deus, a promessa que Deus havia feito a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Pela fé, confie, meu irmão, minha irmã, em Deus. Confie nas promessas de Deus. Ele tem promessas para a sua casa, Ele tem promessas para a sua vida, Ele tem promessas para uma eternidade, para uma futura eternidade do seu povo. 2. Pela fé, persevere na sua vida cristã. O apóstolo Paulo usa de forma muito sábia e inteligente em algumas das suas epístolas a ilustração do atleta e do soldado. O atleta é aquele que no meio de uma maratona ele vai sentir dor, ele vai sentir cansaço, ele vai sentir sede, ele vai sentir cãibra, mas ele vai perseverar até a linha de chegada. Ele vai continuar correndo, se ele não aguentar correr ele vai andar, se ele não aguentar andar ele vai se arrastar, mas ele vai encontrar uma forma de chegar até o fim. Porque o objetivo dele pode não ser o de um super atleta, ganhar a maratona, mas se o objetivo dele for completar a maratona, ele aos trancos e barrancos, ele com muita dificuldade, ainda que sofrendo muitas dores no seu corpo, ele vai perseverar, ele vai até o fim. Assim também é a vida cristã. Muitas vezes, meus irmãos, passamos por dificuldades, por tribulações. Muitas vezes temos vontade de desistir porque as câimbras são fortes, as dores musculares são intensas, o cansaço, ele subtrai as nossas energias, mas nós continuamos na nossa caminhada, cansados, ofegantes, porque nós somos e seremos recompensados na linha de chegada. Lembre, o Senhor é nosso galardoador. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou qual soldado que não se esconde na trincheira e tenta sobreviver até o final da guerra? Qual soldado que não se arma
com as armas que ele deve se armar para matar os seus adversários, para matar os seus inimigos, por causa da sua sobrevivência. Assim também a vida cristã, meu irmão, minha irmã, é uma luta diária. Mas nós temos armas em nossas mãos, nós temos a palavra de Deus, nós temos as orações, nós temos os jejuns, nós temos uma vida santificada pelo Senhor Jesus, nós temos também as ferramentas da fé, nós temos os instrumentos da graça, que nós podemos, como bons soldados de Cristo, utilizar para permanecermos vivos nessa trincheira que é a vida cristã. Terceiro, pela fé, meu irmão, minha irmã, não tema o futuro, porque o futuro pertence ao Senhor, e a vontade de Deus sempre será realizada. A vontade de Deus estará sempre sobre as nossas vidas e sobre todo o universo. Como diz as Escrituras, Ele conta os nossos fios de cabelo. Não há uma só folha de uma árvore que não venha a cair, que não seja ali com a permissão, com a ação permissiva ou pela vontade do Senhor. Não se preocupe com o futuro, como vai dizer Jesus lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Não se preocupe com o que você há de comer no futuro, não se preocupe com o que você vai se vestir, porque olhe para os lírios do campo, olhe para as aves do céu. Nem mesmo Salomão se vestiu como os lírios do campo, e Deus é quem veste os lírios do campo. Olhe para as aves do céu, elas não semeiam, não plantam, não colhem, mas ainda assim elas têm alimento todos os dias. É assim que Deus cuida de nós, meus irmãos, que dirá a nós, que somos ali a coroa da sua glória, que dirá a nós, meus irmãos, Deus nos sustentará, Deus nos guardará. Por isso confie em Deus, não se preocupe com o futuro, tenha fé no Senhor. Por último, pela fé, descanse em Deus, que enviou Jesus para a nossa salvação e consolo diário. Descanse em Deus, meu irmão, minha irmã. Descanse o seu coração no Senhor. Deposite no Senhor. Entregue ao Senhor todas as suas preocupações. Entregue ao Senhor as suas enfermidades, se você tem alguma. Entregue ao Senhor aquele pecado que ainda lhe atormenta, que ainda lhe aprisiona. Entregue nas mãos do Senhor, descanse nele, deixe que Ele cuide da sua vida, permita que o bom samaritano cuide das suas feridas, cuide do seu coração. O justo vive por fé, o povo de Deus vive pela fé, o povo de Deus vive a convicção, a confiança e a certeza de que Deus cuida da sua vida. É assim, meus irmãos, que nós vivemos todos os dias pela fé. Viva pela fé e você verá a boa mão de Deus atuando milagrosamente na sua vida. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado pelas verdades da tua Escritura. Obrigado, Senhor, por sua admoestação, por sua exortação, pelo seu ensino nesta noite, comunicando a nós, Senhor, que nós devemos ter essa convicção e certeza de que o Senhor cuida do teu povo, o Senhor cuida da tua igreja. Não há nada que fuja ao teu controle, não há nada que fuja da tua mão poderosa, não há nada que os seus olhos não possam ver, não há nada que o teu ouvido não possa ouvir, e não há nada que venha reter e impedir o teu agir. Abençoe, Senhor, os meus irmãos. Senhor, renove como dom, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, a fé na vida dos meus irmãos. Que eles tenham nos seus corações essa convicção e essa certeza de que o Senhor tem cuidado das suas vidas. Abençoe a tua igreja com milagres, com operações de maravilhas, com distribuições de dons, Senhor, pelo teu povo. Ah, Deus, usa a tua igreja com poder e autoridade. Aviva-nos da tua presença. Ah, Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite. E assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.